Morei por boa parte da minha vida em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, daquelas com menos de 15 mil habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo, e as histórias correm mais rápido que carro de polícia em fuga. Era um lugar pacato, de gente simples, com missa no domingo, feira na praça e velório que para a cidade inteira. Mas também era um lugar cheio de superstição. E é aí que começa o meu pesadelo. Cresci ouvindo todo tipo de história: lobisomem que rondava as fazendas, crianças que viam a menina do cabelo queimado na beira do rio, e a tal procissão das almas que passava em silêncio pelas estradas de terra nas madrugadas. Eu achava tudo isso exagero de velho, coisa para assustar criança. Até que uma dessas lendas resolveu bater à minha porta. Literalmente. Eu tinha 27 anos na época. Trabalhava como auxiliar numa farmácia e morava com minha avó numa casa antiga, herança do meu avô, ali na encosta do Morro do Cruzeiro. O morro ficava no fim da cidade, e tinha esse nome porque no topo dele havia uma cruz de madeira, colocada lá décadas atrás por um grupo de fiéis que subiam todos os anos em romaria. Hoje em dia, quase ninguém mais ia até lá, a cruz estava caída, e o mato tomava conta. Minha avó sempre falava que aquele lugar era amaldiçoado, e que ninguém devia subir o morro depois do pôr do sol. Ela contava que, muitos anos atrás, uma mulher foi morta ali, apedrejada pelos moradores, acusada de bruxaria. Diziam que ela fazia mandinga e benzia criança doente com umas rezas que não eram de Deus. Quando um surto de febre atingiu a cidade e matou meia dúzia de crianças, puseram a culpa nela. Subiram com ela até a cruz e fizeram o que fizeram. Ela nunca teve paz, minha avó dizia. E quem mexe com o que está quieto, chama desgraça para si. Na época, eu ouvia essas coisas e achava tudo muito exagerado. Nunca levei a sério, até o dia em que minha avó adoeceu. Foi de uma hora para outra. Acordou dizendo que estava sendo sufocada no sono, como se alguém sentasse no peito dela. Depois disso, a saúde dela só piorou. Parou de comer, dormia o tempo inteiro, e às vezes eu a ouvia falando coisas que não faziam sentido, como se estivesse conversando com alguém invisível. Ela tá aqui, ela murmurava, na janela. Tá esperando a hora de me levar. Eu tentei levá-la ao hospital da cidade vizinha, mas ela se recusava a sair da cama. Dizia que, se atravessasse a ponte, morria no caminho. Comecei a achar que era paranoia de quem está envelhecendo. Só que então as coisas começaram a acontecer comigo também. Na primeira noite, ouvi passos no quintal. Achei que fosse bicho. Saí com a lanterna, mas não vi nada. Na segunda noite, ouvi alguém bater palmas no portão da frente. Eram 3 palmas, espaçadas, como se alguém chamasse com calma. Quando fui até lá, não tinha ninguém. E foi sempre assim, 3 palmas. Sempre no mesmo horário, 3h13 da manhã. Na quarta noite, eu sonhei. Sonhei com uma mulher de cabelos negros cobrindo o rosto, vestida com algo que parecia uma camisola antiga, toda rasgada e suja de terra. Ela estava parada no topo do Morro do Cruzeiro, com as mãos cruzadas sobre o peito, como se estivesse em luto. Quando olhei diretamente para ela, os olhos dela abriram, 2 buracos escuros, fundos, como se fossem cavernas. E eu acordei com a garganta seca e a pele encharcada de suor. Acordei com um gosto metálico na boca e o som de alguma coisa arranhando a janela do meu quarto. Achei que fosse um galho, mas quando me aproximei, não havia árvore nenhuma ali. O que eu vi foi uma marca, como de unha. 3 riscos, longos, paralelos, no vidro embaçado. A partir daí, a sensação de ser observado se tornou constante. Eu mal conseguia dormir. Comecei a ouvir sussurros nos cômodos vazios, sentir cheiros estranhos, como de vela queimada ou terra molhada. Às vezes, no fim do corredor, eu via uma silhueta passar, mas sempre rápido demais para confirmar. Até que, numa tarde de domingo, minha avó me chamou com uma voz que não parecia ser dela. Fui até o quarto, e ela estava sentada na cama, com os olhos arregalados e a respiração falhando. Ela quer você agora, porque você não acreditou. Tentei acalmá-la, mas ela segurou meu braço com força. A mão dela, gelada como gelo de freezer, apertava meu pulso com uma força que não era normal. Sobe o morro. Leva o que é dela de volta. Só assim você se livra dela. O que, vó? O que é dela? Ela apontou para o armário antigo no corredor. Dentro dele, no fundo de uma gaveta falsa, encontrei uma caixa de madeira. Dentro,
Havia um lenço antigo, manchado, com bordados em fio vermelho. Havia também um pedaço de cabelo amarrado com uma fita preta e um medalhão de metal escurecido, com o desenho de uma cruz torta. Naquela noite, sem saber direito o que eu estava fazendo, subi o morro do Cruzeiro. A escuridão era total. Levei uma lanterna, mas a luz dela parecia falhar sempre que eu apontava para o alto do morro. Cada passo que eu dava, o vento parecia sussurrar palavras que eu não entendia. Não era português. Era uma língua gutural, carregada de raiva. Quando cheguei ao topo, vi a cruz caída, quebrada ao meio, coberta de mato e musgo. Coloquei a caixa aos pés dela e comecei a rezar. Mas minha reza saía trêmula, sem força. Foi aí que eu a vi. Ela apareceu entre as árvores, flutuando alguns centímetros do chão. Os pés não tocavam a terra, o rosto ainda coberto pelos cabelos. Mas eu senti, ela sorria. Não com a boca, mas com a presença. Um sorriso que gelava a alma. Ela estendeu a mão em minha direção, e nesse momento, senti meu corpo inteiro paralisar. Eu não conseguia gritar, não conseguia correr. Senti meu peito apertar, como se alguém estivesse enfiando as unhas no meu coração. E então, num instante, tudo apagou. Acordei no pé do morro, com a caixa aberta ao meu lado e a cruz recolocada no lugar, intacta, como se ninguém jamais a tivesse derrubado. Minha avó morreu naquela mesma madrugada, em paz, com um sorriso no rosto. Nunca mais vi a mulher. Mas às vezes, quando o vento bate do lado errado da janela, ou quando escuto palmas no meio da noite, lembro do que minha avó disse. Quem não acredita, convida. E se você mora em alguma cidadezinha do Sudeste e já ouviu falar da mulher do morro, da que aparece depois das 3 da manhã, lembre-se, ela não é só uma lenda. Ela está esperando. Sempre está. Eu sou de um bairro antigo da zona da Mata Mineira, onde o tempo parece passar devagar, e as casas, mesmo reformadas, carregam o peso de gerações. Cresci entre quintais largos, barreirais de uva que ninguém mais colhe, e vizinhos que tomam café coado na caneca de esmalte. Um desses vizinhos era o Zé Bonfim, um senhor de uns 80 anos que morava sozinho no fim da Rua do Cedro. A casa dele era cercada por um pomar imenso, onde o centro era dominado por um pé de cambucá, uma árvore frondosa, de casca rugosa e fruta azeda. Na infância, a gente sempre passava lá na volta da escola. Era impossível ignorar aquele pomar. Dava vontade de pular o muro e encher o bolso com fruta. Só que ninguém fazia isso. Não por medo do Zé, ele era manso, sempre dava bom dia, mas por causa da história que cercava o tal cambucá. Diziam que a árvore havia sido plantada por um sujeito estranho, que morava ali antes do Zé Bonfim, muito tempo atrás. Ninguém sabia o nome dele. Só diziam que era um homem recluso, que falava com os mortos e enterrava coisas no quintal, que o cambucá não dava fruto comum, que quem comia dele, sonhava com gente que já morreu. Na época, a gente ria dessas histórias. Achava tudo invenção de adulto para manter criança longe de fruta verde. Até que, um dia, eu descobri que não era bem assim. Aconteceu no fim de 2015. Eu tinha voltado para casa da minha mãe depois de um divórcio difícil. Estava desempregado, emocionalmente esgotado e, para piorar, o bairro parecia ainda mais silencioso do que na minha infância. Gente tinha morrido, outras tinham se mudado. Só os fantasmas continuavam por ali. Inclusive o velho Zé Bonfim. Naquela altura, ele já estava bem debilitado. Vivia com uma enfermeira durante o dia, mas à noite ficava sozinho. E foi numa dessas noites que começou a acontecer. Era por volta de 2:30 da manhã. Eu estava sentado na varanda, tomando ar, tentando afastar a insônia, quando ouvi um som vindo do quintal do Zé. Um estalo seco, seguido de outro. Como se alguém estivesse andando sobre galhos quebrados. Na escuridão, vi uma silhueta se movendo entre as árvores. Achei que fosse um ladrão ou talvez o próprio Zé, desorientado. Peguei a lanterna e atravessei a rua. O portão estava escancarado, o que já era estranho. Chamei pelo Zé, mas ninguém respondeu. Entrei, com a lanterna trêmula na mão, e comecei a andar em direção ao pomar. Foi aí que eu vi. No tronco grosso do cambucá, algo estava pendurado, um boneco feito de pano, encharcado, com os braços estendidos para baixo e uma fita preta enrolada no pescoço. Embaixo dele, o chão parecia mexido,
como se alguém tivesse cavado ali recentemente. E ao redor da árvore, enfileiradas no escuro, estavam 3 figuras. 3 pessoas paradas, imóveis, olhando fixamente para o boneco. Uma mulher de vestido branco, um homem alto com chapéu antigo e uma criança. Todos sujos, como se tivessem saído debaixo da terra. A luz da lanterna falhou. E quando voltou, não havia mais ninguém ali. Nem boneco, nem figuras. Só o cambucá. Saí dali com o coração batendo na boca. Na manhã seguinte, contei para minha mãe. Ela ficou pálida, mas não surpresa. Disse que já tinha ouvido falar disso. É o homem do cambucá, ela disse. Quando ele morava aí, enterrava os pecados das pessoas no quintal. Quem peca e tenta esconder, ele sabe. E volta para cobrar. Achei que ela estava surtando. Mas naquela mesma tarde, fiquei sabendo que o Zé Bonfim tinha morrido. Foi encontrado na cozinha, com os olhos abertos e uma expressão de pavor congelada no rosto. O que me arrepiou foi o detalhe. Ele estava com um galho de cambucá na mão, como se tivesse tentado se defender de alguma coisa. No velório, todo mundo comentou como o corpo dele estava estranho. Inchado, com manchas escuras nas costas, como se tivesse sido pressionado contra algo. A enfermeira jurava que ele estava bem no dia anterior. Mas uma vizinha disse que ouviu ele gritando durante a madrugada. Ninguém foi ver. Nos dias seguintes, coisas bizarras começaram a acontecer na casa do Zé. Gente jurava ouvir sussurros vindo do quintal. Uma moradora nova que alugou a casa saiu correndo, dizendo que viu alguém parado no meio do pomar. E não era o Zé. Comecei a sonhar com o cambucá. Sempre do mesmo jeito. Eu estava debaixo dele, à noite, e algo pendia dos galhos. Não dava para ver o que era, mas eu sentia que tinha olhos me observando. No último sonho, cheguei perto da árvore e vi meu próprio corpo pendurado, com a mesma fita preta no pescoço. Decidi cortar o mal pela raiz. Fui até a casa abandonada, pulei o muro e levei um machado. A árvore ainda estava lá, imponente. Mas quando me aproximei, o ar ficou diferente. Um cheiro azedo, de terra molhada com coisa podre, me fez querer vomitar. Dei uma machadada no tronco, e o som que saiu não foi o de madeira rachando, foi um som oco, quase humano, como se algo tivesse gemido dentro da árvore. Corri como nunca corri na vida. Desde então, nunca mais cheguei perto daquela casa. A prefeitura demoliu tudo meses depois, quando decidiram fazer um condomínio no terreno. E adivinha o que apareceu quando escavaram? 7 esqueletos enterrados no fundo do quintal. Um deles era de criança. Ninguém conseguiu identificar todos. Mas uma moradora mais velha disse que, nos anos 40, sumiram várias pessoas na região, e que ninguém nunca investigou direito. Hoje, quando passo pela nova rua construída no terreno onde era o pomar, ainda sinto o mesmo cheiro. E rezo, em silêncio, para que o cambucá tenha morrido de vez. Mas algo me diz que tem raiz dele espalhada por aí. E que, de vez em quando, uma fruta nasce onde não devia. E se você estiver andando por aí e encontrar um cambucá fora de lugar, cuidado. Nem toda fruta serve para matar a fome. Algumas servem para alimentar os mortos. Tem coisas que a gente jura esquecer, mas que voltam toda vez que a luz acaba. Toda vez que a noite cai mais pesada. Toda vez que o silêncio parece alto demais. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos, no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Santa Inês do Tietê. Pouca gente conhece, mas fica entre Bauru e Lins. Lugar pequeno, daqueles com uma igreja no centro e um único sinal de trânsito. Era 2004, e eu trabalhava como ajudante num depósito de materiais de construção. Fazia de tudo, descarregava caminhão, conferia nota, limpava a área de estoque. Era um serviço puxado, mas me ajudava a juntar dinheiro para sair de casa, porque a situação com meu padrasto já não estava das melhores. Naquela época, eu dividia quarto com meu irmão mais novo. E vivia batendo boca com o padrasto por qualquer coisa. Até que um dia ele disse, na cara dura, que eu devia procurar outro canto para morar. Minha mãe ficou calada. Doeu mais isso do que o tapa que ele me deu meses antes. Foi então que o Rubens, motorista do depósito, me chamou no canto e disse: se quiser, tem uma casinha lá pro lado da estrada velha. Meu tio morava lá.
Tá vazia faz tempo, só cuidar do mato e trocar o trinco. Fica por tua conta. Agradeci como quem se agarra a uma boia no mar revolto. No dia seguinte, fui com ele até o lugar. A tal casa ficava depois do bairro São Bento, no fim de uma estrada de terra batida, já sem asfalto, meio engolida pelo mato alto. A construção era simples, de alvenaria, telhado de barro, 2 cômodos e um puxadinho no fundo. Estava visivelmente abandonada, mas não destruída. Tinha estrutura. Tinha potencial. E tinha uma coisa que me incomodou desde a primeira vez que pus os pés ali: uma moita enorme, densa, como um paredão de vegetação que crescia sozinha, ao lado da casa, como se estivesse guardando alguma coisa. Era esquisita demais. Nenhuma outra planta crescia com tanta força naquele chão seco. E o Rubens, mesmo sendo todo bruto, desviou o olhar quando passamos por ela. Perguntei: que mato é esse aí? Ele respondeu baixo, sem me encarar: é onde acharam o corpo do velho que morava aí. Fiquei em silêncio. Ele continuou, como quem desabafa: meu tio. Dizem que ele se enforcou ali, mas ninguém nunca viu corda, nem banquinho, nem nada. Só encontraram o corpo pendurado, torto, no meio da moita. A polícia apareceu, mas deu como suicídio. Depois disso, ninguém quis mais ficar na casa. Dizem que ele não foi embora. Não. Pensei em recusar, mas eu não tinha para onde ir. Mudei no mesmo final de semana. Levei colchão, fogareiro, umas roupas velhas e meu radinho de pilha. Nos primeiros dias, tudo correu normal. Foram os mosquitos e o cheiro forte de terra molhada que vinha da tal moita, mesmo em dia de sol. Mas na primeira noite que dormi ali, tive um sonho estranho. Sonhei que estava preso dentro da moita. O mato me puxava, as folhas me cortavam, e algo murmurava bem perto do meu ouvido: você vai ficar. Acordei suando, com a garganta seca e o radinho sintonizado sozinho numa frequência que não pegava nenhuma estação, só um chiado leve, como se alguém respirasse do outro lado. No dia seguinte, fui até a moita com um facão emprestado do Rubens. Queria cortar o mato, abrir espaço, ver se achava alguma coisa. Mas bastou eu encostar o facão nos galhos que senti um enjoo repentino, como se algo me pressionasse o estômago por dentro. Meu nariz começou a sangrar. Recuei. Voltei para casa e fiquei o resto do dia quieto. Na terceira noite, o barulho começou. Passos do lado de fora, lentos, pesados, circulando a casa. Eu saía, olhava, não via ninguém. Mas o mato da moita balançava como se tivesse alguém ali dentro. Cheguei a pensar em cachorro, ou gente da região querendo me assustar. Mas não havia pegadas, nem latidos. Só a sensação de que algo estava esperando. Até que, numa madrugada, acordei com a porta rangendo. Ela se abriu sozinha, mesmo trancada com uma trava simples de madeira. Me levantei devagar, coração disparado, e vi. No batente da porta, havia um homem. Alto, magro, pele encardida como de quem ficou tempo demais no sol e nos vermes. Tinha a cabeça pendendo pro lado, como se o pescoço estivesse quebrado. E o rosto era o do Rubens. Mas envelhecido, apodrecido. E os olhos estavam completamente brancos. Tentei gritar, mas não consegui. Ele apontou para a moita. Depois virou e saiu andando em direção a ela. O mato se abriu para ele passar. E se fechou logo em seguida. Na manhã seguinte, fui até a cidade e contei tudo para minha mãe. Ela me levou até a casa da dona Jacira, benzedeira velha conhecida na região. Quando ouvi meu relato, ela me olhou com os olhos marejados e disse: você tá morando no lugar errado, meu filho. Aquilo ali não é mais terreno de vivo. Expliquei que não tinha para onde ir. Ela me deu uma garrafa com água benta, um ramo de arruda e uma vela preta, e disse: coloca a vela de costas pra moita. Se ela apagar sozinha, sai de lá. E não olha para trás. Voltei naquela tarde. Fiz exatamente o que ela mandou. A vela ficou acesa por um tempo, e então começou a chiar. Depois, apagou com um estalo, como se tivesse sido soprada com raiva. Na mesma hora, ouvi a voz do Rubens. Mas ele estava morto havia 2 dias. Acidente de caminhão na estrada de Piratininga. Morreu esmagado. A voz dizia: vai ficar. Todo mundo fica. Eu corri. Saí de lá sem levar nada.
Nem colchão, nem roupa, nem radinho. Voltei para casa da minha mãe e engoli o orgulho. Depois de alguns meses, a prefeitura derrubou a casa. Fizeram um pasto ali. Mas a moita ainda tá lá. Crescendo, forte, verde como nunca. De vez em quando alguém passa por ali e jura ver um homem parado no meio do mato. Um homem com a cabeça pendendo pro lado e o rosto sem expressão. O povo chama de lenda. Dizem que é o espírito do velho da moita, que suga quem invade o que é dele. Mas eu vi. E eu sei. Aquilo não é lenda. É herança. E ela cobra, mais cedo ou mais tarde. Sempre achei que histórias de assombração eram coisa de gente que não quer lidar com a própria culpa. É mais fácil dizer que foi o espírito do que assumir que a consciência pesa. Pelo menos, era isso que eu acreditava antes de trabalhar como estagiário em antropologia, durante meu último ano de faculdade. Meu grupo de pesquisa havia sido enviado para o interior do Espírito Santo, em uma cidadezinha rural chamada Pedra Mansa, para fazer um levantamento oral de memórias comunitárias ligadas a antigos quilombos da região. O foco era recolher depoimentos de moradores mais velhos, gente que ainda guardava na cabeça as histórias passadas pelos avós e bisavós. Parecia uma missão tranquila. 3 semanas num lugar pacato, comida da roça e entrevistas com senhores simpáticos. Só que a realidade não foi bem essa. No primeiro dia, fomos recebidos por uma mulher chamada Dalva, presidente da associação comunitária. Era uma senhora de expressão séria, mas solícita. Ela nos instalou em um alojamento simples nos fundos da antiga escola do vilarejo. Era um cômodo grande, com beliches e banheiro coletivo, e ficava a menos de 300 metros do sítio onde, segundo a tradição oral, havia existido um quilombo escondido no meio do mato. A primeira semana correu tranquila. Gravamos entrevistas incríveis, ouvimos histórias de resistência, de rituais, de gente fugindo da escravidão e criando vida nova ali, em segredo. Mas toda vez que perguntávamos sobre um tal mata-fumo, um trecho de mata fechada perto do ribeirão, os moradores desviavam o olhar. Uns riam nervosos, outros simplesmente se calavam. Era como se a palavra carregasse veneno. Até que, numa das entrevistas, uma senhora cega chamada Almerinda tocou no assunto sozinha. A gente nem perguntou. Estávamos falando sobre cantos antigos de quilombo, quando ela disse: "Mas tem canto que não se canta. Tem som que chama o que dorme. Igual a cega." Silêncio. O gravador marcava o tempo rodando, mas ninguém falou nada. Perguntei: "A cega?" Ela assentiu com a cabeça. A voz saiu baixa, como se alguém pudesse ouvir mesmo sem estar na sala. "A cega do mata-fumo. Ela ainda ronda por lá. Leva quem escuta o lamento dela. Leva pelos ouvidos." Não entendi o que ela queria dizer, então ela completou: "Quando alguém desaparece aqui, sempre é no fim da tarde. E sempre tem gente que diz ter ouvido um choro fino, como se fosse de criança, mas que vai ficando mais alto, mais agudo, até virar um grito que não cabe nesse mundo." Aquilo me arrepiou, mas continuei com a entrevista. O professor achou melhor mudar de assunto. Mais tarde, no alojamento, repassamos o áudio, e naquele trecho específico, o trecho em que ela menciona a cega, havia um ruído estranho na gravação. Não era interferência comum. Era como uma espécie de zumbido, e ao fundo, bem leve, algo que parecia um gemido prolongado, quase inaudível. Fiquei com aquilo na cabeça. Curiosidade de estudante. Então, no fim da segunda semana, resolvi ir sozinho até o mata-fumo. Não contei pra ninguém. Era um sábado à tarde, e eu queria apenas tirar umas fotos e ver se encontrava algo para complementar meu diário de campo. Levei meu celular, uma câmera emprestada e um caderno. A trilha era antiga, usada por caçadores, e levava direto até o trecho mais denso da mata. No caminho, vi árvores com marcas de corte, como se tivessem sido talhadas com lâmina. Algumas tinham símbolos entalhados no tronco, círculos incompletos, cruzes com os braços tortos, e um desenho que me perseguiu desde então: 2 olhos fechados com lágrimas escorrendo. Cheguei a uma clareira cercada por essas árvores. No centro, havia o que parecia ser a fundação de uma casa antiga, feita de pedra e barro. Tudo desmoronado. O lugar tinha cheiro de terra molhada e ervas queimadas. E estava silencioso. Mas não era o silêncio natural de floresta.
Era o tipo de silêncio que parece conter algo, como se tudo estivesse esperando. Comecei a tirar fotos, anotando os detalhes, quando ouvi um barulho vindo da mata. Um choro, fraco, de mulher, agudo, repetido. Por um momento, pensei que fosse algum animal, uma raposa ou um gato do mato. Mas o som foi ficando mais alto, mais humano. A pele do meu braço arrepiou inteira. O som vinha de todos os lados. Não era direcional. Era como se a floresta inteira estivesse chorando por dentro. E no meio do som, surgia algo pior. Uma voz. Uma voz sussurrando o meu nome. Sim, o meu nome. Saí correndo, tropeçando nas raízes, caí uma vez, me ralei todo, e só parei quando vi a estrada principal. Cheguei no alojamento pálido, com a roupa rasgada e a boca seca. Contei o que aconteceu pro professor, mas ele achou que eu tinha tido algum tipo de alucinação auditiva. Que o calor, o medo e o isolamento causavam esse tipo de coisa. Mas naquela noite, comecei a ouvir coisas no quarto. Estava deitado, virando de um lado pro outro, quando escutei um choro vindo de dentro do armário de limpeza do alojamento. Me aproximei devagar, sem fazer barulho, e encostei o ouvido na porta. E foi aí que ouvi a voz. Fina, sussurrante, saindo de dentro. Abre pra mim. Tô cega. Tô com frio. Abre. Voltei pra cama e chorei. Um choro vergonhoso, de quem não sabe o que está enfrentando. De quem sente que a realidade tá desmoronando por dentro da cabeça. No dia seguinte, não contei pra ninguém. Só mandei uma mensagem pro coordenador pedindo pra antecipar meu retorno. Disse que tinha tido um problema familiar. Saí de lá sem me despedir de ninguém. Alguns meses depois, a professora responsável pelo projeto me ligou. Disse que um dos estagiários que continuaram o trabalho, um rapaz de São Paulo, tinha desaparecido durante uma caminhada no fim da tarde. Foram encontradas as anotações dele, largadas em cima de uma pedra, próximas ao mata-fumo. As últimas palavras escritas eram: ouvi o choro. Ela ainda está aqui. Desde então, toda vez que eu ouço qualquer som agudo de madrugada, sinto um arrepio no fundo do ouvido, como se algo estivesse vibrando dentro do osso. Como se alguém ainda estivesse chorando lá no escuro, cega, esperando que alguém abra a porta. Se você passar por Pedra Mansa algum dia, evite o ribeirão ao entardecer. E se ouvir o choro, não responde, não olha. E nunca, jamais, diz seu nome em voz alta. Tem lenda que nasce do medo. Tem lenda que nasce da dor. E tem lenda que nunca foi lenda. Sempre foi aviso.